né, que nos privou aí de nos encontrarmos, né, e conhecer novas pessoas, porque eu não conhecia todos que estão aqui, né. Este trabalho que eu vou apresentar, na realidade, eu vou trazer um resumo aí de uns resultados que nós fizemos nesse artigo. É um trabalho conjunto com o professor Amâncio, que falou mais cedo, e a professora Rosa Chaves. Esse trabalho foi publicado no começo desse ano. E nesse trabalho, o que é que a gente estuda, né? Então, a gente estuda as hipersuperfícies mínimas, completas, em espaço-forma. Essas hipersuperfícies, elas possuem n-1 curvaturas principais com o mesmo sinal, e a gente ainda coloca algumas condições, né? Ou sobre a curvatura escalar, sobre a curvatura de Ritz, dessas hipersuperfícies, né? É muito bom ter o professor Amâncio, colaborador aqui na palestra. Como ele falou mais cedo, ele pesquisa há 20 anos, né, seguido o assunto. Então, né, as perguntas aí eu tenho certeza que o professor Amâncio aí vai poder me ajudar, já que ele fez a propaganda, né? Muito bem. Eu vou, quer dizer, um pouco, né, sobre a história desse artigo, né? Ao longo da palestra, eu vou citar alguns resultados que o professor Amâncio já trouxe mais cedo, que trazem um pouco da história desse artigo, né? Trazem um pouco a história dos resultados que a gente tem nesse artigo. Mas, principalmente, eu cito um outro trabalho também de coautoria com o professor Amâncio e a professora Rosa, onde a gente estuda o problema análogo no espaço anti-de Sitter, né? Então, lá a gente estuda as hipersuperfícies maximais, né, no espaço anti-de Sitter, e a gente também classifica as que possuem n-1 curvaturas principais com o mesmo sinal, colocando novamente uma hipótese sobre a curvatura escalar ou sobre a curvatura de Gauss-Kronecker. E nesse artigo, que é um artigo de 2012, depois eu cito ele, é um artigo do JMA, a gente classifica, né, a gente traz essa classificação das hipersuperfícies no espaço anti-de Sitter n-dimensional, mas a gente traz um exemplo, né, quer dizer, a gente classifica essas hipersuperfícies que serão cilindros hiperbólicos. E até na ocasião, né, quer dizer, foi o primeiro resultado que classifica essas hipersuperfícies em dimensão 5. Tá? Muito bem. A técnica que a gente usa nesse trabalho é a técnica do referencial móvel, tá certo? Eu estou trazendo alguns preliminares, né, só para fixar a notação. Né? Então, o que a gente tem? Né? A gente trabalha aí, né, então a gente tem Mn, uma hipersuperfície n-dimensional no espaço-forma riemanniano. Então, a gente está trabalhando nesse trabalho com a esfera, o espaço euclidiano e o espaço hiperbólico. Né? Para qualquer ponto da hipersuperfície, a gente toma um referencial ortonormal, de tal maneira que um n seja tangente à hipersuperfície. A gente tem essa notação que os índices, né, isso não vai aparecer no trabalho, mas a gente tem essa notação que a gente usa, né, as letras maiúsculas quando o índice varia até n mais 1, e as letras minúsculas quando varia até n, e aí a gente tem, né, o referencial dual, as formas de conexão. Muito bem. E com essa notação, né, a gente consegue reescrever todas as equações de estrutura que a gente conhece. Né? E essa escrita é importante, porque ao olhar essas equações que a gente consegue concluir coisas que serão importantes na demonstração dos nossos resultados. Né? Então, quando a gente tem a métrica, né, então, o ds barra aqui é a métrica riemanniana, e depois, quando a gente considera a métrica induzida, né? Então a gente vai ter o ds2. Nós temos as equações de estruturas, né? Onde esse K aqui vai ser um tensor de curvatura. Tá? Estou trazendo aqui de forma bem resumida, claro. Com essas
né? Então, com essas equações de estrutura, com a métrica, né? E utilizando, né, o lema de Cartan e observando que quando a gente está restringindo aí a nossa análise para a hipersuperfície, a gente vai ter, né, que ômega n mais 1 é zero, e aí, portanto, a gente vai ter essas duas igualdades aqui, que aqui eu já escrevi usando H e J, né? Mas quando a gente olha o teorema, a gente vai ter aqui um A e J, tá certo? É que eu já coloquei na anotação que a gente vai estar usando. Então, de posse dessas igualdades, que segue de lema de Cartan, a gente consegue escrever, né, alguns objetos que serão fundamentais para o nosso trabalho. Então, nós temos aqui o Hzinho, que é a segunda forma fundamental da M, da hipersuperfície. Nós temos a curvatura média da hipersuperfície. E nós temos aqui a expressão para a curvatura de Ritz da hipersuperfície. Quando a gente olha para essa expressão da curvatura de Ritz, ela, o que nos interessa nela, né? Como no nosso trabalho a gente trabalha com mínimas, então esse termo aqui ele vai embora. Ou seja, né? E aqui a gente vai ter uma constante que depende aí do espaço-forma que a gente está trabalhando, né? Quer dizer, o C é menos 1, 0 ou 1. N é a dimensão. Então, o que vai acontecer é que a curvatura de Ritz ela vai depender, quer dizer, o comportamento dessa curvatura de Ritz vai depender fundamentalmente do comportamento aqui desse termo, né, dos H e J, tá certo? Que seguem aqui da segunda forma fundamental, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então, se eu quero olhar para a curvatura de Ritz, quer dizer, quando é que ela é limitada inferiormente, superiormente, como ela é constante. Então, se eu tiver informação sobre os H e J, eu vou tirar a informação sobre a curvatura de Ritz, e isso é importante. A curvatura escalar, então, a gente consegue escrever dessa maneira, né? A curvatura escalar normalizada. E aí a gente chega aqui nessa outra igualdade que está destacada, né? Onde S é aqui, né? É o quadrado da norma da segunda forma fundamental, tá ok? E essa expressão aqui é outra expressão, essa igualdade, a outra igualdade também vai ser importante no nosso trabalho, justamente pelo que eu acabei de falar quando eu falei da curvatura de Ritz, né? Então, como a gente está trabalhando com mínima, esse termo vai embora, né? Ou seja, qualquer informação que eu tiver sobre a curvatura escalar, né, sobre R, eu vou poder concluir sobre S. Qualquer informação que eu tiver sobre S, eu vou poder concluir sobre R. Né? Então, é isso que a gente acaba usando na demonstração dos nossos resultados, né? Então, essa igualdade aqui tem um papel fundamental. Outra fórmula que aparece é a fórmula de Simons, né? Então, o professor Luiz Amâncio já falou mais cedo um pouco, já citou ela. É outra forma que vai fazer, né? Também vai ter um papel fundamental. Então, quando a gente calcular o Laplaciano, né? Então, se nós soubermos, por exemplo, que a curvatura, que o S é constante, que a curvatura escalar é constante, então o S vai ser constante, e, portanto, o Laplaciano de S vai ser constante, né? O Laplaciano de S sendo constante, a gente tem, né? Se o S é constante, então a gente consegue controlar esse termo. E aí, novamente, aqui a gente tem informações agora aqui sobre, a gente tem uma outra derivada, então a gente tem o H e JK, né? Então, no fundo, essas equações de estrutura, elas são fundamentais aí para análise, elas aparecem, né, nos resultados, e aí a geometria do problema, ela fica um pouco camuflada, mas olhando para esses termos, olhando para o que acontece, né? Olhando para os H e J, a gente percebe aí a geometria ao analisar essas equações. Tá? Muito bem. Nesse trabalho, a gente usa, né, como sempre, em todos os trabalhos, a gente usa alguns resultados principais que aparecem em trabalhos anteriores. Né? Então, um lema que é um lema importante, né? É esse lema algébrico. Veja que, bom, a primeira vez que esse lema algébrico ele está justamente demonstrado, né? Ele foi demonstrado nesse artigo, que é o que eu citei de JMAA, de 2012, né?
onde a gente estuda o espaço anti de Sitter, né? E esse é um lema algébrico que ele vale numa situação geral, tá? Então, quais são as informações que a gente tem sobre ele, né? Quer dizer, eu tenho lambda I, H e J, né? Números reais, que satisfazem aqui essa igualdade, né? Então, a somatória do lambda I, do beta e J, lambda I, beta e J é zero. Então, se eu tenho essa condição sobre esses números reais, a gente faz uma estimativa aí, né? Enfim, por que esse lema vai ser importante, né? Vejam, esse trabalho, a gente está trabalhando com completas, né? Então, as hipersuperfícies são completas. Então, ao contrário, por exemplo, dos resultados que o professor Amâncio trouxe mais cedo, quando ele fala das fechadas, né? Das compactas sem bordo, a gente não consegue usar as mesmas técnicas. Então, a gente vai usar outros dois teoremas que vão se seguir, e a gente vai ter de analisar o comportamento. Então, ao analisar esse comportamento, né, das contas que vamos ter de fazer, a gente vai ter de analisar alguns sinais, e aí esse lema algébrico, que é um lema geral, né, ele vai ser fundamental aí na demonstração dos nossos resultados. Muito bem. Então, como eu acabei de falar, os nossos resultados envolvem completas, hipersuperfícies completas. E quais são dois resultados importantes, né? Então, o princípio do máximo generalizado de Yau e o princípio do máximo generalizado de Omori. Então, esses são dois resultados que são muito utilizados quando nós estamos falando de hipersuperfícies completas, né? Então, o que vale para o compacto, as técnicas não resolvem o problema das completas. Então, o primeiro resultado é esse, de Omori. Um primeiro resultado é esse, de 67, né? E esse resultado diz o que para a gente, né? Então, se a gente tem aqui uma hipersuperfície, né, n-dimensional, completa, tal que a curvatura seccional é bounded from below, e a gente tem uma função f, né, smooth, diferenciável, né, limitada superiormente, above. Então, a gente garante que existe uma sequência PK de pontos de M, tal que a gente tem essas três igualdades aqui aparecendo, tá certo? Esse lema a gente vai usar na demonstração do último teorema que eu vou apresentar. E, basicamente, a gente usa essa parte aqui, né? Então, a gente vai olhar, quer dizer, quem vai fazer o papel da F no nosso teorema vai ser a função S, né? Vai ser o quadrado da norma da segunda forma fundamental. Então, a gente vai estar aplicando esse lema e vai estar olhando aqui esse lim-sup da função. O outro princípio do máximo generalizado, agora de Yau de 75, quer dizer, o que ele tem de diferente, né? Quer dizer, o anterior trabalhava com a curvatura seccional, este agora está trabalhando com a curvatura de Hit, também bounded from below. A F, né? Então agora uma função F também é C2, bounded above, né? E da mesma maneira que o resultado anterior, a gente consegue aí uma sequência de pontos PKs, tal que a gente tem aí essas três igualdades valendo, né? Então, nós vamos usar aqui também esse lim-sup, tá certo? Do Laplaciano da F, né? Então, esses são dois resultados importantes que aparecem aí, em geral, na análise de hipersuperfícies completas. Um outro resultado, que também foi citado mais cedo pelo professor Amâncio, é esse resultado de 93. Né? E ele diz o que para a gente? Né? Então, se a gente tem aqui, né, uma hipersuperfície mínima na esfera, então o que foi provado? Ou a hipersuperfície é totalmente geodésica, ou o sup de S é maior ou igual que N. Tá ok? Muito bem. Um outro lema que aparece, que é fundamental aí na análise dos nossos resultados,
é essa expressão que a gente aparece aqui para o Laplaciano de F, né? Então, quem que vai ser F? Né? Então, a gente tem, novamente, uma hipersuperfície, né? Uma n-dimensional, riemanniana, minimamente imersa, de tal maneira que a curvatura K de Gauss-Kronecker, ela nunca se anula, tá certo? Como ela nunca se anula, então, então essa função f, né, que é o log de K, do módulo de K, ela está bem definida. Então, a gente consegue aqui calcular o Laplaciano de f. E é importante, quer dizer, a gente usa aqui um resultado de 83, de Perg e Teng, onde tem o cálculo do Laplaciano de f. E o que a gente faz aqui, esse resultado também já aparece no nosso artigo de 2012, na realidade antes, né, em outros trabalhos do professor Amâncio já aparece também. A gente escreve o Laplaciano de f de uma maneira bem conveniente, tá? Então, no resultado ele vai aparecer essa expressão de novo. E por que que tem essa quebra gigantesca aqui? Porque a gente vai querer analisar o sinal desse Laplaciano de f, ok? Muito bem, então esses são os resultados, lemas e resultados anteriores que são fundamentais aí para a demonstração dos nossos resultados. Então, eu vou trazer agora os resultados que aparecem no nosso trabalho e vou comentar a demonstração de 2 deles, ok? Bom, o primeiro resultado é esse resultado aqui, tá certo? Então, a gente tem uma hipersuperfície mínima na esfera, Sn mais 1, com n maior ou igual que 4, tá ok? Com curvatura escalar constante. Então, lembrando que se tem a curvatura escalar constante, como é mínima, então a gente vai ter que o S também vai ser constante. Se a M tem n-1 curvaturas principais com o mesmo sinal, né? A curvatura de Gauss, tem n-1 curvaturas de mesmo sinal, e a curvatura de Gauss-Kronecker é bounded away from zero, então a gente tem que a hipersuperfície Mn vai ser isométrica ao toro de Clifford. Tá ok? Muito bem. Eu já faço alguns comentários. Então, vou dar uma ideia da prova, tá certo? Então, como é que a gente trabalha aí a prova desse teorema, né? Então, novamente, a gente toma, né, o método referencial móvel, a gente toma essa base, mas agora uma base de tal maneira que a gente tem aqui que os lambda-i são os autovalores associados a esses autovetores, tá ok? Reordenando a base, mudando de orientação se necessário, a gente pode tomar que, como a gente tem n-1 curvaturas de mesmo sinal, então a gente ordena de tal maneira que lambda1, lambda-n-1 sejam todos positivos e o lambda-n seja a curvatura que é negativa. Como eu já disse, né? Como a gente tem como hipótese que a curvatura escalar é constante, então a gente tem que o S vai ser constante e, portanto, o Laplaciano S é constante. Né? Muito bem. Então, agora, o que a gente faz? Né? Então, a gente recorre ao último teorema que eu mostrei, que estava nos resultados preliminares. Né? E aí, a gente tem, então, essa expressão aqui para S Laplaciano F. O que acontece? Né? Qual que é o nosso objetivo? É tentar verificar o comportamento de S Laplaciano F. Quer dizer, isso é maior, é menor do que termo? Então, quando a gente olha para essa expressão, né? Então, a gente tem aqui esse último termo, né? E temos todos esses outros termos. Então, com exceção desse último e deste que está em vermelho, todos os demais a gente sabe que são, quer dizer, esses termos são positivos e, portanto, é menos, né? Então, todos esses termos aqui são negativos. Só esse termo que está em vermelho que a gente não consegue analisar o sinal dele, justamente porque a gente vai ter aqui, né, lambda n quadrado. Aqui a gente também tem lambda n, mas usando a hipótese de que é mínima, a gente consegue manipular algebricamente.
e a gente consegue facilmente calcular o sinal, né, de todos eles. Então, qual que é a técnica aqui? Então, a gente vai usar aquele lema algébrico, que foi o primeiro lema que eu mostrei, para poder quebrar essa soma, né, de tal maneira que a gente consiga analisá-la. Para isso, eu vou precisar de dois termos. Então, agora eu uso esses dois termos que estão em vermelho, né? Vou aplicar aquele lema algébrico, vou fazer aquelas quebras, tá certo? E aí eu vou conseguir analisar essa somatória e vou perceber, então, que todos esses termos aqui, né, são essa soma aqui é estritamente negativa, menor ou igual que zero, perdão, e, portanto, então, eu vou ter que S laplaciano de F vai ser menor ou igual, o S laplaciano F vai ser menor ou igual que aquele último termo lá, né? Ou seja, a gente conseguiu, então, conseguiu mostrar que ele é menor ou igual que um termo. O que a gente gostaria agora é verificar se ele é maior ou igual a alguma coisa. Para a gente poder, né, maior ou menor, então o que acontece com ele? E aí é justamente nessa tentativa de achar quem é que vai aparecer aqui que a gente vai usar o princípio máximo generalizado de Yau, ok? Bom, então o que é que a gente tem? A gente provou que a S é constante, né? Então a gente tem, segue daqui, então, portanto, que nem eu comentei no começo, que a curvatura de Riemann, então, vai ser bounded from below. A gente tem por hipótese aqui que o K, né, é bounded from zero. Então, a gente tem que a função f está bem definida. E aí, portanto, então, a gente está aqui, né, nas condições, nós estamos aí na hipótese do princípio generalizado de Yau. E, portanto, então, a gente existe, né, a gente consegue determinar, existe essa sequência de pontos PKs, de tal maneira que a gente tem essa desigualdade aqui, né? O que interessa aqui é que esse termo, né, S-lim, né, o limite lim-if, né, do Laplaciano de F vai ser maior ou igual que zero. E, portanto, então, a gente conclui que o S é menor ou igual que N. Okay? Que era o que a gente queria, né? Muito bem, então o que acontece agora? Né? Então, a gente tem como hipótese o S é constante, a gente tem que o S é menor ou igual que N, e, portanto, então, a gente usa, né, um teorema que o professor Amâncio trouxe mais cedo, né, do professor do Carlos Sherman Kobayashi, onde eles classificam as hipersuperfícies. E aqui no caso, né, quer dizer, o professor Amâncio ele enunciou o teorema mais cedo, como a gente tem a hipótese aqui que o S é constante, então no enunciado desse teorema, quer dizer, a gente tem uma parte para S constante, depois uma parte que vale para hipersuperfícies fechadas, tá? Compactas sem bordo. Para S constante e para S menor ou igual que N, então segue por esse teorema, né? E que a MN, que é a hipersuperfície mínima, ela é obrigatoriamente isométrica ao toro de Clifford. Tá ok? Então, é isso que a gente obtém nesse primeiro teorema, né? E, bom, e aí, naturalmente, desse teorema sai esse corolário, né? Onde a gente vai olhar agora hipersuperfícies mínimas, né? Completas em S5. Né? Então, a gente tem mínima completa em S5, com curvatura escalar constante. Agora, a gente tem, se a hipersuperfície tem curvatura de Gauss-Kronecker negativa e limitada, né, bounded array from zero, né, então a M4 vai ser isométrica a um toro de Clifford. Então, como a gente está com o M4, a gente tem 4 curvaturas principais, tá certo? Se a gente diz que a curvatura de Gauss-Kronecker é negativa, a única condição para com 4 curvaturas ser negativa é 3 terem o mesmo sinal. Então, a gente segue aí como corolário do teorema principal. E, portanto, então, a gente consegue classificar aqui as completas mínimas
em S5 com curvatura escalar constante e Gauss-Kronecker, né? Negativa bounded away from zero. E aí eu trago duas observações, que são observações que o professor Amâncio já trouxe de manhã, né? Então, primeiramente, né, quer dizer, este problema que aqui a gente está analisando para completa, já foi estudado, né, no caso de fechadas, tá certo? Então, a gente tem o resultado de 93, do Cheng, né? O professor Amâncio escreveu a tabelinha lá de manhã, então, quer dizer, nesse caso, né, a gente também tem o toro de Clifford, mas está em S3, em S4, tem as mínimas de Cartan. Depois a gente tem esse outro resultado que estende, né, para completas, mas lá para S3, para S4. E esse outro trabalho também do professor Amâncio, né, que como ele está usando, né, está analisando as compactas sem bordos, então ele usa o teorema da divergência e aí resolve o problema nesse caso. Muito bem. Segue-se então, né, quer dizer, depois desse resultado, então nós temos, eu vou comentar alguns outros resultados que aparecem, vou comentar com mais detalhe o último. Então agora a gente tem, quer dizer, o resultado anterior a gente falou para a esfera, tá? Então esse outro teorema que a gente traz, a gente fala agora para o espaço hiperbólico, para o espaço euclidiano, tá certo? Então para C menor ou igual que zero. Então, a gente tem aqui novamente com a curvatura escalar constante e a hipersuperfície agora com pelo menos n-1 curvaturas principais com o mesmo sinal. E novamente aqui, então, portanto, né, a curvatura de Gauss-Kronecker, a gente tem que satisfaz que o inf de modo K vai ser igual a zero, tá ok? Muito bem, a demonstração desse teorema, ela segue um pouco o espírito da anterior, mas de qualquer maneira, se a gente tiver n, né, que é pelo menos, né, se a gente tiver n curvaturas com o mesmo sinal, como é mínima, então a gente tem naturalmente que o K é zero. Se a gente tem n-1 curvaturas principais com o mesmo sinal, a gente supõe aí que o inf de modo K não vai ser zero, então vai ser um epsilon maior do que zero, e, portanto, então, vai ser limitado inferiormente. Então, a gente pode usar a mesma técnica do teorema anterior. E aí a gente vai chegar para uma expressão, né, vai envolver o S, e aí o S e o C, e aí a gente vai chegar numa contradição. Né? Então, a gente tem obrigatoriamente aí que o inf do mod K tem de ser zero. Esse resultado, né, ele estende um trabalho também feito pela professora Rosa, professora Amâncio, só que agora com o professor Asperti, de 2011, onde eles estudam um caso n igual a 3, também na esfera, no euclidiano e no hiperbólico, tá ok? Segue do teorema anterior, esses dois corolários, né? Então, como a gente tem como hipótese n-1 curvatura com o mesmo sinal, ou pelo menos n, e então, quando a gente está olhando para M4, a gente sabe como tem de se comportar essas curvaturas da hipersuperfície. Então, a gente consegue, né, resultados aí para M4 em Q5. O que a gente tem aqui é que se a de Gauss-Kronecker for não positiva, então a gente tem que sup-K é igual a zero. E aqui, esse segundo corolário, a gente garante, né, que não existem, né, hipersuperfícies mínimas completas em Q5, né, com curvatura escalar constante e Gauss-Kronecker constante negativa. Tá? Então, vejam, todos esses resultados que a gente traz nesse teorema, nesse artigo, perdão, são todos resultados que tentam aí caracterizar, classificar, né, as hipersuperfícies completas mínimas em espaço-forma riemanniano, com condições, né, claro, sobre a curvatura escalar e a curvatura de Gauss-Kronecker. Este outro resultado ainda, né,
em Qn mais 1 com C menor ou igual que 0. Agora a gente, novamente, completa a mínima. Com Gauss-Kronecker agora constante. E a heat bounded from below. Então, se tem pelo menos n-1 curvaturas aí com o mesmo sinal, então o K tem de ser identicamente 0. Né? Então, a técnica de demonstração é análogo. Quando eu digo análogo, quer dizer, o espírito é o mesmo, mas tem diferenças, obviamente, na demonstração que são, né, quer dizer, seguem aí das condições. Né? Novamente, esse resultado aqui estende um resultado feito nesse artigo, né? Na realidade, estende não, quer dizer, eles obtiveram esse mesmo resultado para n igual a 3, só que agora sem usar condições sobre a curvatura de Heat. Mas lembrando que nós estamos olhando aí para n maior ou igual que 4. Esse é esse é um outro teorema. Então, ele diz o que para a gente? Né? Novamente, agora a gente volta a falar da esfera. Né? Então, a gente tem uma completa mínima, com a curvatura de Gauss constante, não nula. Né? A curvatura de Heat bounded from below. A gente tem, né, que a S, né, seja S, e se a gente tem que a Mn tem n-1 curvaturas principais aí com o mesmo sinal, então a gente vai concluir que o sup S é n e a S é uma função subharmônica. Né? Então, por que neste caso, né, a gente está de novo aqui com uma hipersuperfície na esfera, por que a gente não consegue um teorema de classificação como a gente conseguiu no primeiro teorema que eu falei, né? A questão fundamental aqui é porque o teorema do Chern-Kobayashi, este teorema, né, do Chern, do Karmo e Kobayashi, como eu já tinha dito, quer dizer, ele não vale para completas. Então, o fato de a gente ter uma completa naquele resultado, neste teorema, ele não vai garantir para a gente, né? O fato de ser completa, a gente não vai conseguir estar nas hipóteses do teorema, porque a gente não consegue aqui que a curvatura, que o S seja constante, o que a gente conseguiu no teorema anterior. Né? Muito bem. Agora, apesar de não conseguir, né, uma classificação, quer dizer, a gente consegue aqui uma estimativa, a gente garante que o sup S é n, tá certo? Quando a gente olha para a dimensão 5, novamente nas mesmas condições, aí a gente consegue uma estimativa para o S, aí a gente consegue provar quem que é S. Né? A gente consegue provar que ele vai ser constante, e aí, portanto, nas hipóteses do teorema anterior, só que agora, no caso de uma hipersuperfície em S5, a gente vai conseguir dizer, novamente, agora com essas outras hipóteses, que são hipóteses diferentes das hipóteses do primeiro teorema, aqui a gente vai conseguir dizer que o toro de Clifford, né, que a hipersuperfície M4, vai ser isométrica aqui ao toro de Clifford. Tá ok? Esse resultado, quer dizer, ele tem um resultado análogo, né, equivalente em S4, né, provado no teorema, no artigo da professora Rosa, do professor Asperti e do professor Amâncio, onde eles não usam, né, a hipótese da curvatura de Heat. E, como dito mais cedo, quer dizer, o professor Amâncio, né, usando aí a hipótese das fechadas, né, das compactas sem bordo, ele consegue aí trabalhar com esse resultado em Sn mais 1. Ok? Muito bem, acho que eu estou... Essa vou acabar muito antes do... Qual é a técnica, né, para a gente falar qual é a técnica que a gente usa na demonstração desse teorema? Né? Nós vamos... então, qual que é a ideia? Né? Então, primeiro a gente vai precisar, novamente,
vamos precisar de outros 3 lemas técnicos, tá? Então, eu não coloquei eles no começo, porque esses lemas eles são usados nesse último teorema, né? O primeiro lema, né? Quer dizer, o primeiro lema não, né? Mas uma anotação, quer dizer, esse sigma k e o fk são essas funções simétricas, né? Que envolvem aí as curvaturas principais. Então, nós temos a sigma k, a fk, e aí a gente observa, né? Quer dizer, sigma 1, F1 é igual a curvatura média, né? O F2 é a S e o sigma N é o K, tá ok? Agora sim, né? A gente tem esse lema, que é um lema de 68, né? Esse lema, ele traz, né? Quer dizer, as identidades de Newton, que são igualdades aí, que vão relacionar essas funções simétricas que envolvem a F e as sigmas, tá ok? E aí a gente tem, né, nessa situação que o sigma 0 é 1, né, o sigma k vai ser 0 quando k é maior do que n, e aí, em particular, se nós tivermos uma mínima, ou seja, né, quando F1 for 0, que está na hipótese aí do nosso teorema, a gente tem, nesse caso, que a S é a F2, mas que vai ser menos 2 sigma 2. A gente vai ter que a F3 é 3 sigma 3. E a F4 é igual a S2 sobre 2 menos 4K. Tá ok? Então, é outro lema, é um lema que é fundamental na demonstração desse último teorema. E depois, esse outro lema, né, que também envolve aqui números reais, tá certo? Então, a condição sobre esses números reais é que a somatória deles seja 0. Então, quando a gente está falando de mínimas, então os lambdas, eles verificam este lema, né? E aí, nessas condições, a gente tem que a somatória, né, do somatória de AI elevado a 4 é menor que este valor, é menor do que este valor. E aí a gente tem que a igualdade, né? A gente vai ter a igualdade se pelo menos n-1 desses AIs forem iguais, tá certo? Ou seja, que é a condição que a gente tem no nosso teorema, porque a gente coloca aqui n menos uma curvatura. Não, perdão. Bom, quando forem iguais, então a gente vai ter a igualdade, né? E, em particular, quando n for 4, né? Então a gente consegue, utilizando essa desigualdade, né? E utilizando essa outra, tá certo? A gente consegue escrever que menos k é menor ou igual que 1 sobre 48 S2, tá? Tem um lema desse usando aqui o cubo. E agora o lema de Okumura. Tá? Também é um lema também bem utilizado, tá certo? Que envolve aí, a gente vai ter o cubo. Né? Muito bem. E aí, o que a gente tem? Então, a mesma ideia, né, que a gente tem na demonstração dos lemas anteriores, tá ok? Então, o que a gente tem aqui? Novamente, a gente pega um referencial móvel, uma base ortonormal, os lambda e os autovalores, né? E aí, pelo lema anterior, pelo teorema anterior, perdão, quando a gente está olhando para Sn, né? Aqui a gente está para S5, onde a gente conseguiu, né? No lema anterior a gente calcula que o sup S, né, é N. Então, usando o teorema anterior, então a gente tem que o módulo dos lambda i, né, é maior do que 0 e menor que a raiz de sup S, e, portanto, 2. Né? Com isso, a gente tem, então, aqui que a hipersuperfície vai ter curvatura seccional, né, bounded from below, e a S também vai ser, né, bounded from above, e, portanto, a gente vai estar nas condições do princípio do máximo generalizado de Omori. Né? Ou seja, a gente garante que existe a sequência de pontos PKs, de tal maneira que a gente tem essas condições. Né? Vejam que
diferentemente da demonstração do primeiro teorema, né, lá não interessa, não é que não interessava, não é a palavra mais apropriada, mas veja, lá a gente trabalhava com o laplaciano da S, né? Então eu olhava para esse termo e estimava o que acontecia com esse termo, né? Então a gente concluiu que era maior ou igual que zero e menor ou igual que aquela expressão que envolvia o S. Aqui a gente vai ter informações sobre os lambdas, né? Então, o que nos interessa aqui é olhar o que acontece aqui com a derivada aqui com S e I, tá certo? Então, é por isso que aparecem aí os dois, né, os dois princípios aí do máximo, um para cada teorema, que na realidade surgiu pelas condições que os teoremas nos trouxeram, né? Muito bem, então, usando, né, usando essa desigualdade e a fórmula de Simons, tá certo? Que a gente também aplica a fórmula de Simons, que é o laplaciano de S, né? Então a gente aplica para essa mesma sequência de PK e toma K tomando, tendendo a infinito. Então a gente vai ter aqui, a desigualdade está escrito ao contrário, tá? Mas no fundo a gente vai ter, né, quer dizer, esse termo, que é o sup do laplaciano de S, e portanto, então, a gente tem menor igual que zero e maior igual que zero, né? Então, quando a gente tem isso, o que é que a gente vai concluir? Então, a gente conclui que o lim sup de S e I, né, aplicado nessa sequência de PK, é igual a zero, que é o lim, né, dos H e JL aplicado nessa sequência. Então, ou seja, esse limite tende a zero aí para os Hs, né? É claro que tem, né? Quer dizer, a gente tem toda uma análise, né? Tem aqui umas 2, 3 páginas, pelo menos 2 páginas aí do artigo, né? Quer dizer, o que é que a gente conclui, o que é que a gente analisa, né? Quando a gente tem esse comportamento aqui, tá certo? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, analisando esses resultados e olhando os dois lemas técnicos que eu trouxe, a gente conclui, então, que sup S mais 12K é igual a zero. A gente conclui que menos 48K é menor ou igual que o inf de S, tá certo? E, portanto, então, agora, usando que o sup S é igual a 4, que é o que a gente conclui do teorema anterior, que é o que, né, é a melhor estimativa que a gente não consegue nada, a gente não consegue informação sobre S, mas sim sobre o sup do S, né? Então, a gente escreve aqui de uma maneira bem inteligente, né? Quer dizer, sup S ao quadrado, então a gente escreve como sup S, e sup S igual a 4, então é 4 sup S. Bom, usando, né, essas igualdades, a gente chega aqui, sup S ao quadrado é menor ou igual que o inf de S ao quadrado, né? E, portanto, então, isso só pode acontecer se o S for constante. Então, veja, novamente, aqui a gente chega com uma informação não mais que o sup S é limitado, e sim que o S é constante, que é o mesmo resultado, que é a mesma condição que a gente chega para S, como no primeiro teorema, onde a gente pode usar, onde a gente conseguiu caracterizar quem são, de fato, as hipersuperfícies. Então, novamente aqui, como S é constante igual a 4, então, novamente, usando o teorema, né, do Chern, do Karmi e Kobayashi, a gente consegue dizer, então, que nessas condições, a gente tem novamente que a hipersuperfície é isométrica ao toro de Kleene. Ok? Eu acho que eu falei muito rápido, eu não sei quanto tem. Ainda falta muito, mas é isso que eu queria trazer, tá? Então, é um resumo, né, desse último artigo nosso, mas trazendo um pouco, quer dizer, situando um pouco em relação a ele, aos trabalhos envolvendo hipersuperfícies compactas, né? E o trabalho que a gente tem no espaço anti de Sitter. Uma coisa que eu não falei é que no nosso trabalho do espaço anti de Sitter, quer dizer, naturalmente, por que a gente não
classifica, né? Por que o trabalho é só no anti-de Sitter e não no de Sitter e no de Lorentz? Porque, naturalmente, essas hipersuperfícies elas já estão classificadas, porque mínimas, máximas, né? Com esse comportamento, elas vão ser totalmente umbilicas, aí elas estão classificadas. Então, é por isso que o outro artigo trata só no espaço anti-de Sitter e não no espaço de Lorentz e no de Sitter. Tá ok? Então é só isso. Obrigada. Obrigado, professora Bárbara. Comentários, perguntas? Então, Na verdade, é só uma curiosidade. Em algum momento vocês pensaram em utilizar, em vez de usar Simons e Manfredo, usar aquele resultado do Blaine Lawson sobre. Eu até abri ele aqui. Aquele da Annals of Matemática sobre o operador de Weingarten covariantemente constante. Aí ele classifica as completas lá. Aí superfície completa com operador de Weingarten variantemente constante. E pelo que eu vi aí, assim, é porque vocês escolheram esse caminho de fazer, né? Aí eu entendo. Eu só fiquei com essa curiosidade, porque em algum momento, aí você para, não, agora eu vou buscar provar que o operador de Weingarten é covariantemente constante. Aí eu vou buscar a técnica para fazer, eu vou embora. Mas não, aí vocês foram noutra linha. Só fiquei com essa curiosidade se porque ele capta completas, capta tudo. Ele faz um resultado local aqui, e no caso de completas ele acaba dizendo exatamente quem elas são. Tudo. Só essa curiosidade mesmo. Então, eu não conheço esse outro resultado, não sei se a professora Manso conhece, mas por exemplo, quando a gente trabalhou é que as ferramentas estavam todas prontas, e, por exemplo, no espaço anti-de Sitter, a gente tem o teorema do Ishihara, que generaliza o teorema do professor Manfredo, bom, enfim, o artigo do Manfredo, né? Quer dizer, ele generaliza para o espaço, para semi-riemannianas. E as técnicas são as mesmas, né? Então, assim, a gente, os artigos, os resultados com os quais a gente trabalhou, usavam as mesmas técnicas. Então, foi por isso que eu, pelo menos, continuei naturalmente aí nessas técnicas, né? Não sei se o professor Amâncio... O do Lawson, ele também, ele só faz para os espaçoformes, mas eu acho que depois alguém entendeu ele para os semi-riemannianos e outros. Esse do Lawson eu conheço bem, né? É basicamente o mesmo resultado, só que um publicou aquele Charles Carmo, foi em 1970, foi aqueles livrinhos de comemoração de aniversário. Teve um professor de análise funcional que fez lá 90 anos, eles botaram no livrinho. Aí veio do Lawson, que esse é só um pedacinho, tem até a conjectura famosa lá do Tório de Clifford, se é a única mergulhada, né? Basicamente a prova é a mesma, só que ele usa uns argumentos topológicos, mas um equivale ao outro, não fica um mais geral que o outro, não. Tanto que tem gente que às vezes bota Terra do Carmo Kobayashi e Lawson. Então, até hoje é interessante, né? Tem 52 anos, né? Você não tem uma versão daquilo para completa. Embora, na realidade, isso deve ter bastante utilidade para equações diferenciais parciais. Se você tem uma estimativa linear para um Laplaciano intencional, você consegue concluir algumas coisas, né? Aí, nesse caso, você teria que fazer tipo uma estimativa quadrática, mas até hoje não tem. Mesmo com o autoconhecimento que o pessoal hoje tem não adianta você querer estender, nem nada, você vai ter que fazer o que já perguntaram ontem, né? Quais as hipóteses que têm que ser obedecidas para o teorema de Stokes valer para completa? Isso foi feito pelo Yao. Você bota um decaimento de volume, aí você pode integrar dentro da completa. Você pega umas exaustões, regra